Olá! Na nossa devocional de hoje, vamos falar sobre o imensurável amor de Deus. O texto para a nossa reflexão encontra-se em 1 João, capítulo 4, do verso 7 ao 16. Queridos amigos, amemo-nos uns aos outros, pois o amor provém de Deus, e aqueles que amam mostram que são filhos de Deus e conhecem a Deus. Mas se alguém não ama, demonstra que não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus mostrou o quanto nos amou, enviando seu único Filho a este mundo pecaminoso, para que pudéssemos viver por meio dele. E nisto sabemos o que é o verdadeiro amor. Não é o nosso amor por Deus, mas sim o seu amor por nós, quando nos enviou o seu Filho para acalmar a ira de Deus contra os nossos pecados. Queridos, visto que Deus nos amou tanto assim, é evidente que nós também devemos amar-nos uns aos outros. Porque, embora nós nunca tenhamos visto a Deus, quando nos amamos uns aos outros, Deus vive em nós. E o seu amor em nós torna-se cada vez mais visível. Ele colocou o seu próprio Espírito Santo dentro dos nossos corações, como prova de que estamos vivendo nele e ele em nós. Além disso, nós vimos com os nossos próprios olhos e agora testemunhamos que Deus enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Qualquer um que confessar publicamente que Jesus é o Filho de Deus, tem Deus vivendo nele e ele está vivendo em Deus. Nós sabemos quanto Deus nos ama porque já sentimos o seu amor e porque cremos nele quando ele nos diz que nos ama profundamente. Deus é amor, e qualquer um que vive em amor está vivendo em Deus e Deus está vivendo nele. Creio que todos conhecem a passagem de João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse texto nos revela que o amor de Deus por nós é imensurável e incondicional. Podemos ver isso em palavras como de tal maneira e amou o mundo no sentido de pessoas que ele deu, isto é, deliberadamente entregou. Lembre-se, você é amado e amada por Deus. Deus te conhece pessoalmente e se importa com a sua vida. Ele sabe de suas fraquezas, dos seus erros, dos seus pecados e as batalhas que você tem enfrentado. E ainda assim, escolheu te amar e se entregar em seu lugar. E mesmo que você caia, se rebele, duvide, ainda assim, isso não muda o amor que ele tem por você. Ele perdoa e deseja relacionar-se conosco. Dessa maneira, podemos entender a realidade confrontadora do versículo que acompanha o primeiro parágrafo. Se Deus nos amou de tal maneira, como discípulos dele, devemos então amar os outros da mesma forma. E sabendo do amor dele por nós, como podemos não compartilhar esse amor com os outros? Como podemos julgar, abandonar, rotular o que o outro tem vivido? Às vezes, nos deixamos levar pelas aparências, sentimentos e formamos conceitos errados a respeito uns dos outros. Olhamos para alguém e achamos que aquela pessoa não gosta de nós ou que nós não gostamos dela, sem que haja uma razão para isso. Cristo nos convida a escolher amar, ainda assim, independentemente do que pensamos ou do que aconteceu. Não apenas de boca ou de palavras, mas de fato e de verdade. Aliás, há um outro texto escrito pelo apóstolo João, que é 1 João, capítulo 3, verso 16, que diz: Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Eu e você vamos encontrar diversas pessoas difíceis, pecadoras, machucadas, decepcionadas, que pensam diferentes de nós, e para cada uma delas devemos fazer escolhas: abraçar ou afastar, rotular
ou amar, julgar ou ajudar. Nós já sabemos as escolhas que Jesus fez e faria em nosso lugar. Então, não olhe para as dificuldades ou os defeitos, mas para os pontos fortes e virtudes de cada um. Procure viver a vida transbordando o amor de Deus. Assim, juntos, seremos usados para cumprir o propósito dele. O nome de Deus será conhecido e glorificado através de nossas vidas quando amarmos uns aos outros for a nossa escolha diária. Decida, todos os dias, amar de tal maneira as pessoas que estão em seu caminho, independentemente dos conceitos que você tem sobre ela ou até mesmo do que elas tenham feito contra você. Pense nisso. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse tão grande amor, que foi expresso de uma forma, ó Deus, que na nossa limitação nós não podemos entender. O Senhor, ó Deus, entregar a vida do seu Filho para morrer por aqueles que o rejeitaram, para morrer por aqueles, ó Deus, que são pecadores. Nós, ó Deus, tem misericórdia e nos ajuda, ó Pai, a expressarmos este amor para com as vidas das pessoas as quais o Senhor tem nos permitido, ó Deus, estar em contato. As pessoas que fazem parte, ó Pai, da tua igreja, do teu povo, mas também aquelas, ó Deus, que não estão ali em nosso meio. Ó Deus, que possamos superar os nossos preconceitos, as nossas dificuldades e aprendermos a amar, assim como o Senhor nos ama. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe. Fique na paz.